Para cultivarmos as ervas precisamos ter noções básicas de jardinagem: qual o substrato iremos usar, qual o local mais adequado para plantar ou colocar o vaso, qual o melhor tipo de vaso, quais as práticas de cultivo devemos aplicar, regas, adubação, podas, etc. Já falei em alguns vídeos sobre como a erva se propaga, às vezes por semente, às vezes por estacas ou ambas, mas existem outras técnicas de reprodução: alporquia, mergulhia. Tentarei trazer de maneira simples essas noções básicas de jardinagem, pois acho que é importante para o cultivo das ervas e sei que nem todos têm conhecimento do assunto. Então começaremos com o substrato e seus tipos. Importante conhecer o solo de plantio das ervas. O solo tem sua origem na decomposição de rochas e minerais, é composto por minerais, ar, água, matéria orgânica e alguns organismos. A parte mineral é composta de areia, argila e silt. De acordo com as porcentagens destes componentes, o solo terá maior condição de armazenar ar ou água. Se o solo tiver uma porcentagem maior de areia, grãos com diâmetro de 0,2 a 0,05 mm, reterá menos água. Caso o solo tenha uma porcentagem maior de argila, grãos com diâmetro menores de 0,002 mm, reterá mais água. Para as plantas, essas variações nas porcentagens são muito importantes, pois temos algumas que necessitam de mais água e outras de menos água. Com base nesses conhecimentos podemos escolher adequadamente a planta em relação ao solo. O substrato é o meio onde a planta é cultivada e chamado vulgarmente de terra, mas na realidade podem ser de vários tipos: naturais, minerais, orgânicos e até sintéticos. O principal é o solo. Suposto solo ideal: 45% minerais, 33,5% água, 16,5% ar, 5% matéria orgânica. Solo de textura arenosa, menos de 15% de argila, seco e solto. Solo de textura média, de 15 a 35% de argila. Solo de textura argilosa, mais de 35% de argila, liso e pegajoso. Maior porcentagem de argila retém-se mais água. Maior porcentagem de areia retém-se menos água. O substrato pode ser formado de acordo com essas características, com maior capacidade de reter água ou não, com mais matéria orgânica ou não, para enraizamento, etc. Fibra de cocô é utilizada na composição de substratos misto, com características semelhantes à do xaxim. Seu uso veio substituir o pó de xaxim. É utilizado tanto a fibra como o pó. Vermiculita é muito utilizada como substrato de bandejas por serem estéril, não possuem nutrientes, tem boa drenagem sem perder totalmente a umidade e por essa característica podem ser utilizados em substratos mistos. Musgo sagnum, muito utilizado em enraizamento de estacas pelo processo de alporquia. Terra vegetal, é a mistura de folhas em decomposição com solo rico em matéria orgânica. Areia, devido às suas características, são mais utilizados nas sementeiras e nos substratos mistos, facilitando o enraizamento e não deixando o substrato encharcado. Substratos mistos são a mistura de vários substratos na tentativa de se conseguir o substrato ideal para cada tipo de planta a ser cultivada. Substratos para propagação são utilizados em sementeiras, bandejas e alporquias. Tem que ser um substrato leve, bem drenado e arejado para facilitar o melhor enraizamento, pois as sementes, quando estão germinando, emitem raízes mais singelas. Cada planta tem sua necessidade em relação à umidade, enraizamento e necessidade nutricionais. O substrato pode ser formado de acordo com essas características, com maior capacidade de reter água ou não, com mais matéria orgânica ou não,